O Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá, pessoal, bem-vindos à segunda parte do episódio 69 do nosso podcast Segurança dos Direitos. Como vocês já sabem, nós resolvemos dividir essa entrevista, esse bate-papo maravilhoso que nós estamos tendo com o advogado e querido amigo Alexandre Dumans, por uma razão de que a gente identificou que o assunto rendeu muito e que seria mais confortável para a nossa audiência qualificada ouvi-lo em dois momentos distintos. A gente se dedicou, nesta primeira parte, a falar de uma forma mais geral acerca das interseções entre a advocacia criminal e a literatura, entre o direito penal e a literatura. E agora, nessa segunda parte, a gente vai entrar mais profundamente nas entranhas de James Joyce, que eu sei que é um dos autores, se não o preferido, é um dos autores da maior predileção do Alexandre, e que tem absolutamente tudo a ver com a formação profissional dele. Inclusive, eu fui a James Joyce por sugestão do Alexandre, sofri bastante nas primeiras tentativas, mas depois, não vou dizer que fluiu, mas depois a coisa ficou muito mais prazerosa, ficou muito mais gostosa, ficou muito mais gozosa. É uma literatura fundamental para gente que está se dedicando a essa área, e James Joyce é, sem favor nenhum, um dos maiores escritores do seu tempo, né? É um dos grandes nomes da literatura mundial, né? Alguém que está em patamares altíssimos ali, em belíssimas companhias. Então, a gente entendeu que era legal dedicar essa segunda parte do episódio a falar mais sobre James Joyce. E é dessa forma que eu já começo, Alexandre, a segunda parte do nosso bate-papo. Quer dizer, como que você chega a James Joyce? É uma influência que vem também de casa? E de que forma ele te envolveu e por quais razões ele te envolveu? Essa oportunidade que vocês estão me oferecendo é uma oportunidade que eu sempre esperei na vida. Sempre li James Joyce buscando companhia, e nunca companhia encontrei. Ao contrário, cada vez me levou mais para a solidão. E, portanto, é uma chance única, e eu agradeço imensamente. E agradeço aos ouvintes também a paciência de ouvirem, tratarem desse tema. A leitura de James Joyce foi curiosa para mim, porque, como eu disse no episódio anterior, minha mãe se casa quando eu tinha 11 anos de idade, estava no colégio interno. Esse marido da minha mãe, que veio a ser o meu padrasto, o homem pelo qual a vida fez com que eu me apaixonasse por ele, passou a ser o homem da minha vida, realmente, e ele proibia que eu lesse, ele não queria que eu lesse as revistas em quadrinhos, e mandou que eu vendesse as revistas. Eu vendi as revistas, e quando eu cheguei em casa, revoltado por ter vendido as revistas, tinha lá uma caixa contendo a coleção do Edgar Rice Burroughs, do Tarzan. E era o presente que ele trouxe para mim, e a partir daí ele começou a me municiar com várias obras variadas e peças de teatro, e tudo isso fez com que eu me afeiçoasse à literatura. Até que, já com uns 18 anos, minha mãe presenteia ele com o livro com Ulisses, do Joyce. E, apesar de ele ser um professor de interpretação de teatro e improvisação, um grande professor, muito, muito querido pelos alunos e tal, ele estava tendo dificuldades na leitura, e eu percebi que ele não conseguia ler o livro, até que a certa altura ele deixou o livro de lado, dizendo que aquele autor era um autor maluco. Simplesmente batizou-o assim e se afastou da leitura do livro. Eu vi ali a oportunidade de vencer o pai. Eu vi ali a oportunidade de fazer aquilo que ele não teria conseguido fazer, que era ler o Ulisses, e com isso, quem sabe, obter mais amor da minha mãe. Quer dizer, talvez a dinâmica fosse essa, o estímulo fosse esse. Eu já tinha um gosto pela literatura, sabia
que o Joyce não era maluco, porque, afinal de contas, tantas outras pessoas se louvavam esse autor, e comecei a empreender a leitura. Foi assim que eu comecei a leitura de Joyce. E, portanto, foi uma leitura inicialmente difícil, com muitos percalços, eu não conseguia entender aquilo. Com o tempo, eu fui me familiarizando e posso dizer que hoje eu já consigo entender do Ulisses quase 20%. Entende? Então, isso é uma proeza. Isso me consola um pouco. Isso pois então fique descansado. Mesmo porque esse caráter enigmático, ele transita até mesmo na academia, entre os literatos. É muito comum as pessoas dizerem que leram Joyce, falarem sobre Joyce, etc., sem terem lido. Ou muitas vezes leram, mas não compreenderam integralmente. Você não lê Joyce assim, Ulisses exatamente. Nós podemos imaginar, em primeiro lugar, quem foi James Joyce? Talvez falar do autor um pouco. Ele é um irlandês que nasce em 1882 e morre em 1941. Nasce na Irlanda e morre na Suíça, mas viveu a maior parte do tempo em Paris. E a data do seu romance, esse Ulisses, se desenvolve no dia 16 de junho de 1904. Ele situou. Por que ele situou no dia 16 de junho? Porque foi exatamente nessa data que ele encontrou Nora Barnacle, que era uma camareira que foi para o ponto de ônibus. Ele olhou o cabelinho ruivo da Nora Barnacle e se apaixonou por ela, marcou com ela um encontro. Esse encontro se deu no dia 16 de junho. E, para ele, a Norma Barnacle fez dele um homem, transformou ele de um rapaz para um homem. A relação com ela o teria transformado num homem verdadeiramente adulto. E, portanto, essa data, 16 de junho, é emblemática porque revela o encontro dele, é uma homenagem dele à relação que ele teve com Nora, porque ele vive com essa camareira, ele se casa com essa camareira e vive com ela toda a sua vida, absolutamente apaixonado por ela. E ela por ele também. Mas Nora nunca leu uma linha do Ulisses e tinha o maior desprezo pela atividade que ele fazia. A certa altura, ela, numa correspondência, copia um trecho e manda uma carta para ele, copiando um trecho do Gustave Flaubert. E manda sem abrir as aspas para dizer que é do Gustave Flaubert, quer dizer, dizendo como se aquelas palavras fossem dela, né? Joyce recebe essa carta, identifica aquele trecho como sendo do Gustave Flaubert, chama a Nora e fala para ela: nunca mais na sua vida você faça isso. Você não precisa me escrever. Quem escreve sou eu. Mas não faça isso comigo, nunca mais. Realmente, ela nunca mais fez, como também nunca leu uma linha do que ele escreveu. Mas isso não foi empecilho para que o amor deles rolasse de uma maneira absolutamente extraordinária e maravilhosa. Um disparate, uma coisa inimaginável. Um intelectual da grandeza dele, que a gente falou aqui da obra dele. A obra dele não é somente uma das grandes obras do mundo, não. Ela é seguramente a maior obra que o ser humano, até hoje, em literatura, produziu. Ele transforma Homero num contador de histórias e Shakespeare numa espécie de um contador de lendas, entende? E ele é muito mais que isso tudo. Ele sabe disso e todos os amigos dele, todos os autores que o circundam, também sabem disso e reconhecem isso. A Virginia Woolf chega a dizer: o que eu estou fazendo aqui, certamente o Sr. Joyce está fazendo melhor, que é escrevendo. E perguntaram a ele: Sr. Joyce, o que o senhor acha da Segunda Guerra Mundial acontecendo? E ele responde: eu soube que está rolando uma guerra por aí. O importante é a minha obra. É o cúmulo da arrogância. A edição francesa foi publicada
e na edição francesa, a tradução francesa do Ulisses, saiu com um pequeno defeito. E uma cena, que é a cena relativa à mãe, que é quando a mãe pede a ele que se ajoelhe e reze no leito de morte, ele e o irmão não se ajoelham e não rezam, porque se negam a mostrar à mãe a religiosidade deles, sabe? Se negam a ideia do non servient, não ser servil, não ser servil, mesmo para a mãe que roga uma prece no leito de morte. E, quer dizer, essa cena foi excluída da tradução francesa. E foi feita uma passeata em Paris, integrada pelos mais importantes intelectuais. Eu me recordo, inclusive, Picasso estaria lhe capitaneando essa passeata. E disseram para Joyce, está acontecendo uma passeata em Paris por causa disso, daquilo, ao que Joyce reciprocou. Isso pouco importa. Ou seja, mesmo uma passeata em homenagem ao livro dele, pouco importava a ele. Tá? Ou seja, a grandeza dele era alguma coisa que ele já tinha conhecimento desde a infância. E os jesuítas que o ensinaram no colégio do Belvedere, onde ele fez o curso secundário, ele já publicava algumas obras, os jesuítas já sabiam que aquele talento existia. Aos 18 anos, ele resolve estudar norueguês somente para mandar uma carta para Ibsen. Ele manda uma carta para o Ibsen, ele estuda norueguês para escrever aquela carta para Ibsen. Quer dizer, a obra do Joyce está consubstanciada basicamente em uma iniciação poética, quando ele escreve música de câmara, que não foi uma coisa assim tão importante. Depois ele escreve, fora os escritos juvenis, né, que compõem um livro inteiro, tá, os escritos juvenis dele, de escola. Mas ele escreve na sequência os Dublinenses, que são contos absolutamente maravilhosos, esplêndidos, onde ele já inova um pouco a literatura, tirando o movimento, a ação, a trama. Ou seja, o importante não é o que está acontecendo no mundo real, no mundo objetivo. O importante é o que está acontecendo nas mentes das pessoas. E então não há movimento. São contos com muito pouco movimento, muito pouca ação. Tá? E esses contos a publicação desses contos demonstra um pouco o caráter do Joyce. Ele estava passando fome com a família, passando realmente fome, e não tinha um tostão no bolso, vivia de empréstimos de amigos, da Henriette, de outros amigos lá da Irlanda, de Dublin, que sabiam do talento dele e emprestavam dinheiro a ele por amor, por carinho. E ele é absolutamente sem dinheiro. Ele leva o manuscrito para o editor dos Dublinenses. Leva o manuscrito e deixa o manuscrito com o editor. E o editor volta para ele e diz o seguinte: olha, nós vamos publicar, é excelente o texto, a única coisa que a gente pede a você é que retire esse adjetivo do Padre O'Connell, que você disse o bobo Padre O'Connell. E o Padre O'Connell é um homem muito conhecido aqui, amigo de todos nós e tal. E você chama ele de bobo, isso diminui toda a nossa comunidade, e etc. Só tirar isso e eu lhe pago os 10 shillings, isso aí seria uma fortuna para ele, resolveria os problemas imediatos, né? E ele, apesar da fome, apesar da necessidade, ele vira-se acho que foi o Great Richards, era o editor, ele vira e fala assim: por favor, pode me devolver o manuscrito? Continuou com fome, e esse talvez seja o motivo pelo qual o Luiz Borges, o poeta argentino, faz uma elegia a Joyce. Ele faz uma poesia enorme, louvando o Joyce, etc. Mas veja um trecho dessa poesia, o que ele fala. Ele fala assim: que importa nostra cobardia se há em la terra um solo homem valente,
Que importa nossa perdida geração, este vago espejo, se tu libros la justificam? Ou seja, que importa nossa covardia se há na terra um só homem valente? Que importa minha geração perdida, esse vago espejo, se seus livros a justificam? Ou seja, o Borges falando que os livros do Joyce justificam a existência dele. Olha a grandeza do Jorge. Samuel Beckett também era um admirador enorme, era um encantado com Joyce. E, por exemplo, um outro como o Ítalo Svevo, que escreveu A Consciência de Zeno, foi um romance muito, muito importante na literatura, foi secretário de Joyce durante muito tempo. Quer dizer, veja a grandeza desse autor, né? E a obra-prima do Joyce, como eu disse, é Ulisses. Eu acho que daí, em matéria de biografia, o que se pode dizer é mais ou menos isso. E se dizer também como ele estruturou o livro, o que ele fez para estruturar o livro. Ele aproveitou, ele pegou a mais importante obra que o homem até então conhecia no planeta Terra, que é Ulisses, que é o Odisseu, a volta da Guerra de Troia, de Odisseu e Ulisses a mesma coisa. Odisseu no grego, Ulisses no latim, tá? Mas representam o mesmo herói, que é o grego que vivia na ilha de Ítaca, que vai para a Guerra de Troia e gasta lá 10 anos guerreando em Troia, e gasta outros 10 anos voltando, porque ele desacata lá, faz um desaforo com Poseidon, ou Poseidon, depende como se fale, que é o deus dos ventos, e o deus dos ventos resolve castigá-lo. Nesse retorno, ele vai encontrando vários obstáculos, encontra as sereias que seduzem os marinheiros e fazem com que os marinheiros percam as suas naus. Ele encontra Prometeu acorrentado e etc., enfim, cujo fígado é comido de dia e de noite se restaura. Aí ele fica prisioneiro na ilha de uma deusa, uma deusa muito importante, que é a Calipso. Ele fica preso na ilha de Calipso, e ela dispunha de vários leões, uma deusa, uma rainha muito importante, não deixou que ele saísse de lá. E com isso ele vai gastando mais tempo, até que ele chega em Ítaca. Isso eu estou falando da Odisseia do Homero. Essa é a historinha. É uma historinha muito comum, eu acho que todos nós conhecemos, que ele volta da Guerra de Troia e tem o seu filho, Telêmaco, que é recomendado, que vai procurar o pai. E começa a procurar o pai, entra em contato com um porqueiro chamado Eumeu, e o porqueiro ajuda ele a falar, olha, seu pai está chegando, e etc. E ele fica aguardando. Mas, enquanto isso, os pretendentes que queriam se casar com Penélope, que era uma mulher jovem, bonita e rica, os pretendentes, mais ou menos uns 100 pretendentes, começaram a fazer balbúrdia no quintal da Penélope, e exigindo que ela escolhesse um deles para um novo casamento, pois, afinal de contas, Ulisses não voltaria mais. E ela dava cada vez uma desculpa ou outra desculpa, Telêmaco também não podia conter aqueles pretendentes, até que Palas Atenas sugere a ela, a deusa, que ela tenha um estratagema, que é fazer o seguinte, ela diz que está tecendo uma rede, uma mortalha para seu sogro, Laerte, e quando ela acabasse de costurar essa mortalha, tricotar essa mortalha, ela escolheria um dos pretendentes. Nisso, Telêmaco faz contato com o pai, Ulisses, que chega da Guerra de Troia, ele se disfarça como um dos pretendentes e vai lá disputar a Penélope, e a Penélope queria ele queria a Penélope, claro,
ela não queria os pretendentes, e ela sabia que somente Ulisses manejava com habilidade um arco que ela tinha em casa. Existem duas versões, com arco e com dardos. E o fato é que Ulisses pega o dardo ou a flecha, atira e acerta, e com isso ele passa a ser o pretendente escolhido pela Penélope, que na verdade já era ele, tudo armado já com Telêmaco, e o porqueiro é o meu. Então, com isso ele vai, abraça a Penélope, e vão ter realmente, depois de 20 anos, uma noite, pode-se dizer, homérica. Isso tudo acontece em 20 anos. O que o Joyce faz? O Joyce pega esses 20 anos e todas essas cenas da Odisseia do Homero e tenta compactá-las em apenas um dia, nesse dia 16 de junho, encarnando, né, botando essas cenas, sendo atuadas por um herói, que é um homem comum, que é o Leopold Bloom, que é um homem comum, que tem uma mulher comum, que é uma cantora de ópera, que o trai com frequência com seu empresário. Então, o nosso herói, na verdade, ele é corno. E o nosso herói não só é corno, como ele é um homem comum, bastante comum, igual a todos os homens do mundo. É uma espécie de homem universal. E o que ele faz? Ele pega esse homem comum, que é o Leopold Bloom, junto com Stephen Dedalus, e os dois fazem um périplo por Dublin, e vão saindo passam pelo cemitério, passam pelo jornal, passam pela escola, passam pelo hospital, passam por todas as instituições, e em cada instituição se instaura uma conversa, uma prosa, e em cada episódio existe uma equivalência com os episódios da Odisseia de Homero. Tem sempre uma relação, e nisso reside o enigma. Eu pensei, durante muito tempo, eu falei assim, eu tenho um trabalho para fazer quando eu tiver 50 anos. Eu vou juntar, desde já, os trechos da Odisseia do Homero e vou mostrar na Ulisses onde é que qual a relação daquilo com Ulisses. Eu achei isso genial. Ainda mais que eu já tinha descoberto um enigma, que era o das sereias. Tem um trecho em que os dois heróis, Leopold Bloom e Stephen Dedalus, estão num pub. E neste pub, eles começam a observar as garçonetes que estão atrás do balcão. E começam a conversar e etc. Aquelas garçonetes correspondem às sereias. Claro, porque as garçonetes, como elas estão atrás do balcão, elas só são vistas da cintura para cima. Ou da cintura para baixo está escondida. Ali estão as sereias. Então, o trecho, o romance, ele é cheio, se pode chamar de romance, cheio de enigmas assim. E eu pensei, eu vou fazer um trabalho extraordinário. Aos 50 anos eu publico todas essas relações. Homero com o Joyce, Homero e Joyce. E comecei a alinhavar essas relações, até que eu li um texto de um poeta chamado Tristan Tzara, que ele diz o seguinte, quer dizer, eu imaginei que pudesse fazer isso, quer dizer, a característica lúdica do romance seria de tentar identificar no Ulisses as cenas da Odisseia, a exemplo dessa que eu falei da sereia, né? Isso faz do romance um caleidoscópio, né, de enigmas muito agradáveis de serem decifrados, né, sem pressa, com calma. Isso transforma a obra numa espécie de um brinquedo intelectual definitivo, de difícil manejo, claro, mas com prazer enorme, né? Mas então eu imaginava que eu poderia estabelecer essas relações, até que chegou num ponto em que o Tristan Tzara diz com muita clareza, diz o seguinte, que eu sei de cabeça, vai tudo na anarquia que é melhor. O Tristan Tzara falou o seguinte, olha, estabelecer as relações entre a Odisseia de Homero e a obra de Joyce, isso qualquer idiota pode fazer. É um trabalho mecânico.
Bom, isso depois de eu ter cultivado durante anos e anos esse projeto. É claro que eu deixei o projeto de lado, né? Tá aqui, eu botei Ezra Pound, não é Tristan Tzara, não, desculpe, é o Ezra Pound, que falou: os paralelos com a Odisseia são mera mecânica, qualquer idiota pode voltar atrás e rastreá-los. Definitivamente, abandonei a missão. Outro aspecto da obra, eu quero entrar na obra logo, para falar dela logo, mas é importante, esses aspectos são importantes, tá? Que falam da dificuldade da obra, da leitura. Isso, a gente tem no direito penal aquele negócio concurso aparente de tipos, né? Concurso aparente de normas. Nós temos, porque a gente sabe que o concurso é aparente, mas que o conflito não existe. Ele é dissolvido através do princípio da subsidiariedade, pelo princípio tal, e temos recursos para isso. O conflito é aparente, não é verdadeiro. Aqui é a mesma coisa, a dificuldade é aparente. Quando você coloca Ulisses como uma grande obra, maravilhosa, não sei o quê, você cria um obstáculo para a sua leitura. Não é. Você tem que pensar que é um romance cômico que foi feito para divertir a gente, para ser engraçado. É para isso. Então, essa dificuldade, geralmente invocada para a leitura do Ulisses, ela foi objeto de uma matéria. Eu escrevi há muitos anos uma matéria que foi publicada no Jornal do Brasil, chamada Difícil Leitura até o Final. Foi publicada no Jornal do Brasil em 1900 e tal, enfim, prescas eras, tá? E fiz essa matéria porque o Manuel Puig, o Reis Veloso e o Eduardo Portela e o Drummond de Andrade manifestaram-se sobre a leitura do Ulisses. O Drummond simplesmente excluiu, falou: eu não li, como todo poeta verdadeiro, como todo homem intelectualmente honesto, virou e falou: não li, ninguém tem obrigação de ler, leu tantas outras coisas. Ou por que ele está obrigado a ler o Joyce? Não li, foi a resposta do Drummond. O Reis Veloso disse que leu a tradução portuguesa, isso chegou até a página 100. Pô, não é a melhor tradução, ele tinha a tradução do Weiss para ler aqui, que é considerada a melhor tradução do mundo, que tem até o capricho, a lenda diz isso, eu não sei se é verdade, porque eu não conferi, de ter o mesmo número de palavras que o original. Teve esse capricho, tá? Então é considerada a melhor tradução. O Reis Veloso foi ler a tradução feita em Portugal, quer dizer, parou na página 100. O Eduardo Portela disse que ficou exausto, que ele estava doente e tal. Eu falei, bom, seria uma oportunidade de ele viver uma última odisseia, e ainda que doente, desculpou, cada um falando uma besteira. Agora, a besteira maior foi a do Manuel Puig, que falou que leu o Joyce pulando. A pergunta que eu fiz nessa carta é se ele era um cabrito. De ler pulando, tem que ser um cabrito. Então, essa dificuldade é aparente, tanto que é assim que, olha, disse, né, que é uma leitura difícil, ou como diria Anthony Burgess. Anthony Burgess foi aquele que escreveu A Laranja Mecânica, é um grande autor, um grande crítico também literário. Ele diz assim: difícil? Sim, claro que é difícil, mas uma certa dificuldade é o pequeno preço que pagamos pela excitação, riqueza e originalidade. Ou como também disse Paul Valéry. O Paul Valéry fala o seguinte, falando sobre Joyce, né? Meu fácil me enfada, meu difícil me guia. Quase todos os livros que eu estimo, e absolutamente todos os que me serviram para alguma coisa, são difíceis de ler. Claro, no nosso ramo é a mesma coisa. Pega um livro, o Direito Penal Brasileiro, vai ler. Lê Direito Penal Brasileiro, os 3 volumes até o final. Lê a criminologia que o Juarez Cirino está escrevendo agora, vocês vão ver. Tem que ser uma página por dia. Não dá para sair lendo. São livros difíceis, porque são livros que trazem para a gente uma riqueza, uma originalidade. São difíceis, então essa dificuldade tem que ser vencida.
Um certo biógrafo dele, o David Norris e o Cal Flint, são dois biógrafos de Joyce, dois não autorizados. O autorizado é um outro, é o... Bom, tá, depois eu pego. O autorizado é o Richard Ellman. Mas esse David Norris e Cal Flint, eles falam o seguinte: se estiver em dúvida, leia em voz alta. É uma forma de você ler melhor. Ele faz até um xiste rimado, ele fala: when in doubt, read aloud. Está em dúvida? Leia em voz alta. Tá? Eu lembro-me, inclusive, de um crítico de James Joyce que, certa feita, teria dito mais ou menos o seguinte: depois que li Ulisses, todos os demais romances me pareceram frouxos e mal acabados. Depois que ele leu Ulisses. Todos pareceram frouxos e mal acabados. Eu tentei verificar essa espécie de sentimento, porque isso também me atingiu. Realmente, você fica um pouco exigente para outras leituras. Mas eu cheguei no Otto Maria Carpo, que é um grande crítico literário, que botou isso mais ou menos na minha... Ele diz o seguinte: quando Ulisses foi publicado, todos os romances, então já existentes, teriam perdido algo do seu valor. Ou antes, porém, lembram-se da frase atribuída a Kierkegaard ou a Marx, ele não se lembra muito bem, que vislumbraram onde a história termina, a história começa como uma história e acaba como uma paródia de si própria, né? Vislumbraram em Ulisses o ponto final da história do romance, desse gênero típico da burguesia. Quer dizer, o Otto Maria Carpo dizendo que Ulisses acabou. Por que ele fala isso? Porque todo autor, quando escreve um livro, usa o seu estilo. O nosso, que a gente citou, o Victor Hugo, por exemplo, tem um estilo que ele usa para o resto da sua vida. Flaubert tem o seu estilo, Virginia Woolf também tem o seu, Agatha Christie o seu, cada um tem o seu estilo e com ele vive a vida inteira com aquele estilo. O Joyce, nesse único romance que é Ulisses, ele usa 18 estilos diferentes, um para cada episódio. Quer dizer, o Manuel Puig, quando falou que leu pulando, e ele é um autor de livros, porque ele escreveu A Teia da Mulher-Aranha e tal, ele poderia ler aquilo e ampliaria muito mais o universo de estilos que ele dispõe. Quer dizer, ele escreve com 18 estilos diferentes. Esses estilos... o Otto Maria Carpo fala isso, né? Esses estilos, um para cada capítulo. São 18 episódios. São 3 capítulos que, na verdade, integram em 18 episódios. E foi exatamente esse efeito avassalador de sua obra que trouxe para James Joyce um certo desconforto na época entre os seus pares, entre os outros autores. E ele desgostava da turma, do ambiente literário que ele vivia, o establishment de sua época. Ele provavelmente achava que mais cedo ou mais tarde ele seria canonizado por pessoas semelhantes às que estavam excluindo ele naquele momento. Tá? Isso fez com que ele desejasse se exilar da religião católica, porque a família dele era extremamente católica, se exilar de Dublin, e foram, na verdade, 3 exílios, né, que ele teve, da cidade de Dublin, dos amigos que ele teve, também em Dublin, e eu separei 3, tudo que eu separo, na verdade, eu não acho. Ele é um exílio que pode estar consubstanciado nessas 3 fugas, né? Uma fuga é a fuga da Irlanda, de Dublin. A outra fuga é a fuga do catolicismo, sob o qual ele estava submetido por razões familiares. E a outra fuga era da própria família. Então, esse foi o exílio que ele se impôs indo para a França, né? Então, esse efeito
esse efeito de Joyce é muito importante, o efeito do exílio que ele se impôs permitiu que ele escrevesse o Ulisses. A importância dele, ele é comparado a Einstein na física. Eu posso trazer o texto do José Miranda Valverde, que diz o seguinte: a obra de James Joyce culmina em Ulisses. É o fato mais alto na experiência da literatura narrativa moderna. A revolução joyciana, pelo que tange à narrativa, desempenhou um papel equivalente ao da relatividade na física, ao do cubismo e do não figurativismo na pintura, a do funcionalismo na arquitetura, a do vanguardismo na poesia e a do comunismo na política. Não faltaria quem esperasse o acrescento ao da psicanálise também, porque, na verdade, Joyce se sente um pouco roubado por Freud, porque a quem ele chamava aquele embusteiro de Viena, entende? Ele tinha um certo desprezo por Joyce. Não conhecia também a obra estava se constituindo na época, ninguém era tão importante assim. Embora a filha dele depois, que ficou louca, teve um problema psíquico, foi se tratar com Jung. Tá? Mas ele achava que... Por que ele se sentia roubado pelo Freud? Porque ele foi o primeiro a dizer que ia trazer o fluxo de consciência, que eu vou dizer para vocês em seguida mais ou menos o que eu entendo que seja, e a ideia de que o pensamento está consubstanciado na fala. Essa ideia é a ideia capturada por Freud e que instaura também, ajuda na psicanálise. Mas a psicanálise não é só isso, é muito mais que isso, claro, e Freud é muito mais do que aquilo que Joyce pensou, né? Claro, sem dúvida, mas é uma rixa, é uma picuinha, né? Uma mesquinharia de um indivíduo extremamente mesquinho, que o Joyce também tinha suas impurezas de espírito, não é? Não era nem um santo, né? E em matéria de mesquinharia parece que ele era um campeão, né? E essa é a importância, a variedade de estilos que eu estava falando, que é porque existe um autor muito importante de hoje em dia, chamado René Girard. René Girard é um autor, não só um autor, como um crítico literário, e ele escreve um livro chamado O Teatro da Inveja, só sobre as peças de Shakespeare, onde realmente a inveja impera, né? A todo instante, nas peças de Shakespeare, a inveja é o principal sentimento que mobiliza a trama. No Rei Lear, por exemplo, o rei estava vivendo muito bem, até que ele resolve dividir o seu reino entre as filhas. E daí ele pega um pedaço de papel, coloca um mapa do seu terreno e vai dividir. Quando ele divide isso, cria uma guerra entre as filhas, tudo por causa da inveja. Então esse René Girard escreve um livro muito grosso chamado Teatro da Inveja e abre um capítulo para o Joyce, porque há um trecho em que Joyce discute sobre Shakespeare na biblioteca. E são 2 ou 3 folhas. E o René Girard diz o seguinte, que nessas 2 ou 3 folhas, Joyce fala mais e melhor sobre Shakespeare do que tudo que até hoje já foi dito. Quer dizer, vejam como tudo que envolve Joyce é definitivo e avassalador, sabe? E essa obra-prima, que é Ulisses, ela é um romance cômico, como eu disse, não é para encontrarmos ali nenhuma sabedoria, tá? Ele usa vários estilos diferentes. Ele usa narrativa juvenil, ele começa com a narrativa juvenil. E você identifica esse estilo, sim, se você fizer uma segunda leitura de cada episódio, você vê que é uma coisa mais corrente, é uma narrativa juvenil. Depois é catecismo pessoal, monólogo masculino, narrativa madura, narcisismo, incubismo, entimemática, peristáltica, dialética, labiríntica, fuga per canonem, gigantismo. Nessa parte de gigantismo, nesse episódio, quando você percebe o estilo com muita clareza. Tudo é enorme. Tudo é enorme.
O indivíduo, quando fala, fala alto. Ou quando carrega alguma coisa, é uma coisa pesada, muito grande, tudo é enorme, né? Nesse capítulo, nesse episódio, é bem fácil a identificação do estilo, com o nome gigantismo, né? Fica mais fácil de você identificar. Tumescência e detumescência é um outro estilo que ele usa no capítulo, eu acho que é no episódio 7º. É muito interessante esse episódio. Esse episódio ocorre, o herói, o Leopold Bloom, está na praia. E nessa praia, ele percebe a presença de uma mulher com um carrinho encostada, sentada, com um carrinho de bebê. E um bebê ali dentro, né? E o sol está crescendo, as coisas estão inchando, tudo está inchando. E ele, quando percebe os seios da mulher, ela dá uma pala de peito, né? Dá uma pista, quando ela se abaixa, os seios aparecem um pouco, aquilo deixa um pouco excitado, e o sol continua a inchar, as montanhas começam na sua visão, ficam maiores, e ele também fica um pouco excitado, e ele está na praia com aquela capa enorme envolvendo ele. Na Irlanda se vai à praia de capa, né? E está lá ele de capa e tal, e até que ela cruza as pernas, e aquilo vai inchando, aquele lábio rubro, aquele olhar tênue, tudo aquilo vai levando ele a uma excitação maior, tudo vai inchando, entumecendo, né, entumecendo, até que ele vai e se masturba, e percebe que ela se levanta. Quando ele acaba de se masturbar, ela se levanta e vai empurrar o carrinho. Quando ele percebe que ela é manca. Puxa vida, ela é manca. Aí vem a detumescência. Ele começa, puxa vida, ele é manca, mas eu também, um dia eu já tive uma relação com uma mulher que era vesga e tal. Ele começa a se compensar por aí, né, para justificar. Então você tem a intumescência, a masturbação do herói, e em seguida a detumescência. Então, isso também, esse estilo fica claro quando é bastante claro. Quer dizer, o que não é claro é a masturbação, mas quando a igreja descobre que aquilo é uma masturbação e tal, impugnam a obra em definitivo. Aliás, por outros motivos também, porque existe uma paródia do credo. Eu vou ler depois o credo, que o Joyce fala, né? Então, tumescência e detumescência, desenvolvimento embriônico, alucinação, narrativa senil, catecismo impessoal e monólogo feminino. O monólogo feminino é o monólogo de Mully, é o último episódio, onde a mulher do Leopold Bloom, do herói, faz um vomitório de todos os seus sentimentos. E como o pensamento é mais rápido do que a escrita, ele, para diminuir essa diferença, o que ele faz? Ele junta as palavras. Então, isso que a gente faz hoje com o computador, dizer, por exemplo, meu e-mail é dumans@advogados, dumans@dumans@advogados, é tudo junto, não é? Dumans@advogados, quando a gente tem... Isso ele já fez para poder diminuir o tempo. O pensamento é mais rápido que a escrita. Então, se você pode diminuir de alguma forma, como é que você faz? Não separa as palavras, bota todas juntas. E o monólogo de Mully, então, é um compacto de palavras, todas juntas, sem separação, sem vírgula e sem estarem umas palavras separadas das outras. O que aglutina. E vem a Mully falando, destilando todos os seus... Esses homens com essas coisas pontudas e vermelhas querendo entrar onde saíram, sabe? É uma coisa mais ou menos assim. E isso é o último estilo que ele utiliza, que é o monólogo feminino. Tá? Essa é interessante porque sobre o Anthony Burgess fala também numa obra dele chamada O Homem Comum, que é sobre o Ulisses do James Joyce. Ele fala o seguinte, que é muito comum a gente dizer, isso é um livro de cabeceira, não sei. O livro de cabeceira é a Bíblia, para quem é religioso, o Alcorão, para quem é muçulmano. Não faz sentido você ter um romance como livro de cabeceira. Mas quando se fala isso, não está querendo se dizer e fazer essa comparação. O que ele diz é o seguinte,
é um dos poucos, Ulisses é um labirinto no qual podemos entrar em qualquer parte. É um dos poucos livros que podem ser lidos a qualquer hora, enriquecendo qualquer momento. É um livro para a cabeceira. Dizer que é preciso conviver com ele não é fazer uma declaração preconceituosa e partidária, mas expressar com muita objetividade que há nele carne suficiente para durar uma vida inteira. Seu escopo é deliberadamente enciclopédico, e suas sutilezas e seus enigmas exigem uma espécie de lazer solitário para serem desvendados. Quer dizer, isso o outro autor, o Chester Anderson, diz assim, que o Joyce, o Ulisses, especificamente o Ulisses, é o livro mais consciente jamais escrito. Jamais escrito. Atente para o advérbio, jamais escrito. Ou, dizendo em termos aristotélicos, se beleza depende de magnitude e ordem, então é o mais belo livro jamais escrito. É assim que ele se refere a esse homem que tinha um desprezo enorme pela humanidade. Entende? Quer dizer, desprezo pelos homens em geral, não pela humanidade, né? Como eu estava dizendo, então, a obra se constitui numa relação entre as cenas da Odisseia do Homero e as cenas vividas por esses dois autores, por esses dois heróis, Stephen Dedalus e Leopold Bloom. Há uma correspondência de cada episódio com os autores, com os personagens, né? Por exemplo, no primeiro episódio do Ulisses, ele usa como arquétipo o Telêmaco, que é o filho de Ulisses. A cena ocorre na torre, e nessa torre, onde ele está vivendo com Heines, que é um indivíduo avarento e tal, e com Mulligan, que é um homem abastado, e etc. E esse Heines resolve, tem pesadelos de noite, que está sendo perseguido por uma pantera. Ele sofre desses pesadelos, né? Toda noite e o pesadelo recorrente, ele está sempre sendo perseguido por uma pantera, e ele dorme com um rifle do lado. Quer dizer, o Joyce não queria dormir naquele mesmo quarto com um cara que pode acordar a qualquer instante, achando que está sendo perseguido pela pantera e dar-lhe um tiro. Quer dizer, é um negócio desconfortável, né? E uma cena semelhante existe em Moby Dick, quando o protagonista chega também para dormir e é colocado para dormir ao lado de um ferrabras, de um grande marinheiro, etc. E ele fica, não quero dormir aí. E depois aquele marinheiro passa a ser um companheiro dele na aventura, lá na busca da baleia do capitão Ahá, que era o capitão do navio. E esse capitão, para satisfazer a sua vingança, porque a baleia tinha destroçado sua perna, ele mata toda uma... Enfim, quer dizer, tem uma correspondência até ali, né? A data é 16 de junho de 1904 e a hora começa às 8 horas da manhã na torre. Então, esse personagem, que é Buck Mulligan, começa a conversar com o Stephen Dedalus. Começa a conversar e cobra dele o fato de ele não ter se submetido, não ter feito uma oração para a mãe no leito de morte. E acha isso, e ele sai preocupado com isso, e a vida dele continua indo, ele vai e encontra depois, no terceiro episódio somente, aparece o Leopold Bloom, e os dois começam a frequentar, primeiramente, o cemitério, porque tem a morte de um amigo, que é o Digham, que morreu e está tendo o velório dele. Então, eles vão para o velório dele. E no cemitério, eles percebem o coveiro, que usava uma aliança na mão direita. Observam aquilo e, com uma certa ironia, um fala para o outro, olha só, aliás, um para o outro não,
Quem fala isso é o Stephen Dedalus, com outro personagem dentro lá do cemitério. O Bloom ainda não tinha aparecido aí. Ele vira-se para o outro e fala assim, veja só, o coveiro com aliança na mão direita, o que ele vai oferecer para a mulher? Case-se comigo e venha morar no cemitério? Isso não é uma coisa legal. Ele não vai, isso não tá bom. Ao que o Stephen reciproca dizendo, não, e não há problema nenhum, amor entre tumbas, Romeu e Julieta. E aí ele estabelece uma ligação com Shakespeare e começa a falar já de Romeu e Julieta e etc, etc. Quer dizer, o fluxo de consciência, que é uma das coisas que dizem que não é tão importante assim, o fluxo não é nada tão importante. A Virginia Woolf usa esse fluxo de consciência com muito mais frequência nas suas obras. O fluxo de consciência nada mais é do que uma leitura daquilo que... É você escrever aquilo que está pensando livremente, sem o que vem à cabeça. Então, o que está pensando aqui, eu estou aqui pensando, estou fazendo, digamos, essa palestra, e estou pensando daqui a pouco eu tenho que almoçar e tal. Então, eu estou fazendo a palestra e como se tivesse um parênteses aqui, daqui a pouco eu tenho que almoçar. Porque esse pensamento passou pela minha cabeça. Nada mais é do que isso, é apenas um recurso literário. Nada mais, não é fluxo de consciência, as epifanias. As epifanias não é o momento que alguém viu Deus. Não. O que são as epifanias? O Joyce carregava um caderninho. Em cada momento que ele observava alguma coisa que o tocasse, meninos brincando, uma mulher cantando, uma mulher passeando, onde ele visse alguma possibilidade de arte, ele anotava ali no caderninho e depois aquilo servia como uma espécie de um deslumbre artístico. Um poeta, quando olha para uma determinada coisa e a partir dali monta uma poesia, cria uma poesia, é um instante, um sentimento. E ele teve, as epifanias são isso, são esses sentimentos que ele vai tendo. Essa obra se desdobra em mais ou menos não, exatamente como eu disse, em 18 episódios. Poderíamos estabelecer uma série de relações e tentar desvendar os enigmas mas quando a gente vai desvendando o enigma, você está caindo em outro enigma. O próprio Joyce disse o seguinte, eu vou botar na minha obra uma série de enigmas para ocupar os professores para os próximos 300 anos. Esta é uma maneira de se obter a posteridade. Olha que arrogância. Mas ele escreveu isso e disse isso. Quer dizer, a maneira de obter a posteridade é exatamente colocando enigmas na sua obra e dando trabalho. Então, existem coisas que são extraordinárias, como, por exemplo, eu falei com vocês das cartas de Carrascos. É o texto em que é a razão pela qual a igreja se insurgiu contra a obra e a publicação da obra durante muito tempo. Nos Estados Unidos existe um processo sobre isso enorme. Aliás, eu tenho um processo aqui, em formato de livro, que foi o juiz que autorizou e etc., depois de muito tempo. Mas olha só como ele faz uma paródia do credo. Isso aqui tem o mesmo número de palavras que o credo. E só que ao invés de ser Jesus, é o Marujo Jack. É um homem comum, é um marujo. Então ele diz assim, eles creem no vergalho, o todo-poderoso flagelador, criador do inferno na terra. E o Marujo Jack, este João Ninguém, que foi concebido de uma jactância ímpia, nasceu da marinha de guerra, sofreu uma dúzia no rabo, foi escarificado, esfolado e ressocado, se levantou de novo do leito no terceiro dia, se recolheu a porto, se senta adernado até segundas ordens, quando voltará a mourejar por um ganha-pão à sua paga. É o credo. Tá? Quer dizer, esse é um dos motivos pelos quais essa irreverência, esse caráter blasfêmico
é um dos motivos pelos quais a obra foi rejeitada pela Igreja, repudiada por todos os cristãos, naturalmente, e foi impedida de ser publicada nos Estados Unidos. Muitos outros textos do Joyce podem ser destacados. A gente poderia aqui destacar um que é maravilhoso. Eu acho o mais poético, o mais bonito de todos os textos. O mais bonito de todos. Existem lembranças na cabeça da gente, das nossas infâncias, que são lembranças que, boas ou más, mas que perseguem a gente pela vida fora. Um tio que abusou do sobrinho, que é uma coisa ruim, ou uma surra que o menino tomou, ou a menina tomou quando era pequena por causa do pai, que fez isso ou aquilo, ou uma coisa boa ou ruim, mas são lembranças que se cristalizam na memória da gente, e que a qualquer momento elas aparecem aqui, acolá, e aparecem de repente. Ele vira e fala assim, nesse pedaço, é um pedaço, ele fala: há pecados, ou chamemo-lhes como o mundo lhes chama, más lembranças, que estão escondidas pelos homens nos mais escuros lugares do coração, mas que residem aí e esperam. Ele pode sofrer que sua memória se faça escusa, deixá-las ser como se não houveram sido, e tudo a ponto de persuadir-se de que não foram, ou ao menos foram diferentemente. Ainda assim, uma palavra aleatória as chamará à tona de chofre, e elas se levantarão para confrontá-lo nas mais variadas circunstâncias. Uma visão ou um sonho, ou quando tímpano e harpa confortem seus sentidos, ou a meio a fria tranquilidade argêntea da tarde, ou em festim à meia-noite, quando está cheio de vinho. Não para essas lembranças vêm, de chofre, não para insultá-lo chegará a visão como contra quem jaz sob sua ira, não por vingança para cortá-lo dos vivos, mas mortalha nas vestes piedosas do passado, silenciosa, remota, censora. Quer dizer, olha, como esse cara vai buscar essas lembranças que a gente tem. É por isso que ele não gosta de ficar zangado com Freud, porque Freud explora trabalha com o mesmo insumo que ele, entende? A matéria-prima dos dois é a mesma, e isso incomoda, né? Existem 3 traduções importantes do Ulisses. A primeira tradução, a mais importante, eu diria a mais qualificada, é a do Antônio Wise, da Civilização Brasileira. Mas a professora Bernardina da Silveira também fez uma tradução, e o Caetano Galindo uma terceira tradução. Então, a ordem é essa. Primeiro o Wise, segundo a Bernardina da Silveira, e em terceiro o Caetano Galindo. Existem, eu diria que, milhares e milhares de textos hoje publicados a respeito de Joyce, a seriedade, os trabalhos literários que são feitos com base na obra do Joyce, e trabalhos, inclusive, de psicologia. Lacan escreveu um livro sobre isso, só sobre Joyce. Lacan se deu o trabalho de escrever um livro só sobre isso. Quer dizer, vejam a importância desse autor e o conteúdo de sua obra, que a gente pôde aqui dar uma espécie de só um salgadinho, de uma festa. É um buffet, nós apenas aproveitamos um salgadinho. Eu não acho que, talvez tomar mais tempo, teria que organizar melhor a palestra para fazer uma coisa mais demorada. Eu acho que por hora seria o suficiente. Poxa vida, é impressionante essa aula. Engraçado que eu li primeiro, Alexandre, o retrato de um artista. Que é o primeiro, jovem, na verdade, o retrato é a primeira. É a primeira droga, né? É a primeira, inclusive o Ulisses seria a continuação do retrato.
Eu li Ulisses depois. E quando eu li Ulisses, eu já tinha lido um pouco de Saramago e tinha me deparado com a coisa do fluxo de consciência pela primeira vez, né? A escrita em fluxo de consciência em Saramago. E achei aquilo uma coisa fantástica. Eu falei, gente, que gênio da literatura mundial. Criou a escrita em fluxo de consciência. Mas aí depois eu fui para Ulisses e vi que não, que tá tudo lá. E acho até que de forma mais elegante. Longe de mim ser crítico de Saramago, né? Mas me parece que a escrita do Ulisses é uma escrita mais elegante. Um uso parece que é mais instigante o uso do fluxo da consciência ali. E aí ter ouvido você falar da relação disso com a psicanálise, e você até dá uma desdenhada da coisa do fluxo da consciência, que para mim foi absolutamente decisivo no gosto pela obra, e foi o que me fez voltar a ela várias vezes, né? Me faz pensar também um pouco que essa narrativa dos gênios, né? Quer dizer, lidar com isso com naturalidade, né? Quer dizer, transformar o pensamento, né, que é sempre caótico, né, que é sempre nervoso, é sempre intenso, lá. Em narrativa, isso, em narrativa é um negócio que me deixou muito, na época, muito chocado, assim, positivamente chocado, né, e aí conforme você falava, e eu te confesso que eu vou voltar ao Ulisses depois dessa aula aqui, porque realmente você falou coisas que eu não sabia, muita coisa que eu não sabia, outras coisas que eu não tinha me dado conta, e eu acho que eu vou ter que voltar lá para enfim. Não, mas eu também tenho que voltar. Eu já voltei 18, eu estou fazendo a leitura, estou fazendo a 15ª leitura da minha vida. Eu tenho um grupo integrado pela Márcia Diniz, pelo Flávio Biocchini, pelo Eric Gamstenbaum, é impossível dizer o nome do Eric, e o Luciano Saldanha Coelho. Nós temos um grupo onde a gente eu estou fazendo a 15ª leitura, e a cada vez que eu faço uma leitura nova, novas coisas são descobertas. Ninguém tem o Joyce lido completamente. Essa aí, o pior, o Feeling is Awake, que é o livro que ele escreve depois, é pior ainda. Aí sim, aí ele realmente chegou a um nível extraterreno, porque inclusive existe um físico que descobriu a partícula, que seria uma partícula menor que o átomo, menor que os prótons e os elétrons, seria fracionado, produzindo a fissão dos prótons e dos elétrons, você chegaria a aquele o polo de Higgs, como é o nome? Tem um nome próprio essa partícula, mas ela depois é o Quacker. Esse nome é dado por Joyce no Feeling is Awake, e esse físico que descobriu isso, que é leitor do Feeling is Awake, batizou com esse nome essa partícula. Veja como ele caminhou até mesmo para o lado da física. E no Feeling is Awake, que é um livro, eu não consegui ler, essa é a verdade. Eu não li, eu tentei ler, mas eu não consegui. É um livro construído, é quase que uma matemática, ao ponto que ele chega no final da vida, ele já cego, ele pede a um famosíssimo pintor da época, que era amigo dele, que completasse a obra. E o pintor fala, mas eu sou pintor, eu não sou escritor, como é que eu vou completar a sua obra? Como você não pode completar minha pintura, como é que eu vou completar a sua obra? Ele falou, não, isso é simples, isso é só seguir essa estrutura. Ou seja, é uma coisa absurda você delegar o outro para completar a sua obra, dizendo que sua obra já tem uma estrutura pronta e que basta ele seguir a estrutura que ele acaba a obra. Olha que descalabro. Né? Mas o Feeling is Awake é realmente, ali ele surfa com as palavras de uma maneira, ele chama o que se chama palavras valizes. Palavras valizes são palavras que unem duas palavras num só significado. Então, não são palavras compostas como guarda-chuva, mas palavras como, por exemplo, brunch, que é uma mistura de breakfast com lanche.
Então você tem o branch. É uma palavra valise, porque ela junta duas palavras numa só. O Joyce não junta duas palavras, ele junta 1000 palavras numa só. Essa é a verdade. Os irmãos Campos, ao traduzirem o Finnegan's Wake, eles encontram a maior palavra que o mundo já produziu. É uma palavra com mais ou menos umas 30 sílabas. Mas ele consegue, o Haroldo de Campos consegue falar a palavra. Tá? São 30 sílabas. Mas é a queda. É um indivíduo que vai caindo e vai falando. Quer dizer, é ininteligível, é uma obra para o futuro, para ser ainda decifrada pelas próximas gerações. É claro que esse físico, que é o físico que descobre o Quaker, que descobre uma partícula subatômica, é um cara que deve ter algum conhecimento e está lendo o Finnegan's Wake, quer dizer, deve ser um homem erudito também, de alguma cultura, mas chegou num ponto em que eu não consegui. E eu me cansei de tentar. Eu fiz essa tentativa algumas vezes e convido a qualquer um que queira fazer que tente da mesma forma, mas as dificuldades são enormes. Entende? Eu parei, quer dizer, não parei no Ulisses, eu li os textos dele de quando ele era do colegial e etc. Faço estudos, mas o Finnegan's Wake é uma barreira, para mim, intransponível. Mas eu achei muito instigante tudo que você nos falou hoje, porque o James Joyce sempre foi um desses autores que nunca tive assim, muita coragem de enfrentar. E eu sou uma pessoa que gosta de uma literatura pesada. Eu sou, como o Rafael falou, esse encantamento com o fluxo de consciência é algo que me despertou muito cedo, ainda na adolescência, quando eu estava lendo justamente Virginia Woolf, Saramago, e que eu achava muito interessante, que foi algo que também me trouxe muito para o modernismo literário. Acho que eu até já comentei isso com o Alexandre Dumas algumas vezes, que eu sou uma pessoa que eu me vejo gravitando para o modernismo literário muitas vezes, é definitivamente meu movimento literário preferido, assim, e já tive enfrentamentos com alguns livros que foram difíceis, a exemplo de O Som e a Fúria, do Faulkner, que também é um livro que é um livro sensacional, mas é um livro que você tem que respirar fundo antes de começar, porque não só mistura narrativas, não só tem muito, ele traz muito do fluxo de consciência para dentro do livro, mas tem trechos que são narrados por uma pessoa que tem, enfim, alguma restrição cognitiva. Eu não sei exatamente o que o personagem tem, mas ele tem alguma restrição cognitiva. E quando o Faulkner começa a narrar a partir do ponto de vista desse personagem, você fica completamente perdido. Então, é um livro que você tem que ter fôlego, ter um pouco de coragem assim para enfrentar. E eu gosto desse tipo de literatura, eu gosto de uma literatura experimental. Mas o James Joyce sempre esteve assim um pouco... Eu sempre olhei para ele um pouco como se estivesse fora do meu patamar, assim. Não tá não. E acho que a maneira como você colocou e expôs a obra aqui pra gente, eu fiquei completamente, assim, encantada. Eu falei, não, esse é um livro que eu preciso enfrentar em algum momento da vida. Não sei se imediatamente, mas, enfim. Inclusive, Rafael, eu vou quebrar um pouco o nosso protocolo para dar uma indicação literária, aproveitar esse espaço que a gente já está falando sobre isso, que é um livro bastante recente, o livro é de 2014, escrito por uma inglesa chamada Rachel Cusk. É uma trilogia, na verdade. Eu acabei de terminar o primeiro livro da trilogia, que se chama Esboço. E é um livro que também tem essa narrativa experimental. Ele não é tanto em fluxo de consciência, assim, embora em alguns trechos se aproxime muito disso. Mas eu estava comentando com a minha irmã esses dias sobre esse livro, falando para ela que é um livro que, na verdade, é um livro sobre nada.
né? É um livro em que a autora narra um período curto, assim, cheio de acontecimentos inexpressivos, e o que amarra a leitura é você descobrindo os personagens através de outros... Aliás, descobrindo a narradora através dos personagens que ela encontra nesse período absolutamente inexpressivo, assim, da vida, sabe? É muito interessante. Então, vou deixar aqui como dica literária, meio na quebra do protocolo aqui, porque sei que quem acompanhou esses últimos 2 episódios certamente tem interesse em boa literatura e mergulhar em narrativas mais experimentais, em uma literatura um pouco mais refinada, assim, digamos. E, enfim, quero agradecer, Alexandre, pela aula que você nos deu, porque foi, assim, fenomenal. Eu estou absolutamente encantada. Realmente não fazia ideia de todos esses detalhes, todas essas, enfim, essas minúcias, assim, que você conhece sobre o James Joyce, sobre a vida dele, sobre a forma como foi escrito o livro, sobre tudo que o livro representa. E achei interessante também que ainda hoje de manhã a gente discutia, eu, o Thiago e o Caio, que também às vezes está aqui na bancada do podcast, sobre as dificuldades que certamente os estrangeiros têm em abordar alguns autores brasileiros, como é o caso do Euclides da Cunha, do Guimarães Rosa. São autores que têm uma linguagem muito particular, muito brasileira, que para a gente às vezes não é fácil, imagina então numa tradução. E a gente ficou se perguntando se talvez o Joyce fosse a dificuldade que por uma questão de tradução, por uma questão cultural, mas quando você fala que não, que uma das melhores traduções que existem no mundo é a tradução do Weiss, você já fica assim, poxa, então realmente é uma questão de você só respirar fundo antes e saber que é um livro que é uma dessas obras que é eterno retorno na literatura, né? Que você não é o tipo de livro que você vai sentar, ler uma vez e você vai gostar muito. Vai gostar muito e vai que se encontrar em vários momentos, porque é uma coisa bastante universal, sabe? Você falou do Som e da Fúria, o Faulkner, no Som e a Fúria, o primeiro capítulo, que é o Benjamin jogando uma bola de golfe contra uma parede, contra uma cerca, quer dizer, é mais ou menos como se o autor estivesse dizendo para a gente o seguinte: eu não quero que vocês me leiam. Vocês não merecem, seus ignorantes, seus burros, vocês não merecem ler a minha obra. E para criar uma dificuldade, eu vou colocar no primeiro capítulo uma coisa insuportável. E ele faz do primeiro capítulo do Som e a Fúria, todo mundo para no primeiro capítulo. É o tempo todo um menino jogando uma bola de golfe contra a parede, contra o cercado lá e tal. Mas nada, além disso. Um débil mental contando isso. Mas olha só, o título diz O Som e a Fúria, porque esse título é recorrente, ele busca em Shakespeare, em Macbeth, numa das cenas de Macbeth, onde o Macbeth fala a vida é uma anedota, narrada por um idiota, cheia de som e de fúria, significando nada. Quer dizer, ele pegou o som e a fúria desse trecho do Macbeth para fazer Mas é um gênio, e todos eles admiravam Joyce, a Virginia Woolf, claro, Saramago também. Saramago tem um trecho só sobre Joyce. Um opúsculozinho, uma coisinha pequena, acho que é um artigo até, só sobre ele. Ele é um admirador de Joyce. E não é só ele, você pega esse Carl Orwell, que escreveu Em Nome do Pai, A Morte do Pai. É um grande autor moderno, recente, certamente um candidato a Prêmio Nobel de Literatura. Escreveu A Morte do Pai. É um admirador ferrenho de Joyce. Então, todos esses autores que sucederam a Joyce são admiradores e usam as técnicas e os recursos literários que o Joyce usava. Fantástico, fantástico. Aula impressionante. Tiago, fala um pouquinho com a gente que eu vou caminhar essa palestra magnífica no final, mas não queria
fazer isso sem te ouvir um pouquinho. Bom, parabenizar o professor pela palestra, pela verdadeira aula. Tenho certeza de que não apenas se encaixa muito bem com a primeira parte desse episódio, mas que, além de demonstrar o domínio do professor acerca da obra, vai com certeza produzir nos nossos espectadores o mesmo efeito que produziu em nós, que é a vontade de nos encontrarmos com Joyce. Sem dúvida alguma, agora não será um encontro no escuro, a gente já tem um certo armamento para enfrentar a batalha, também quebrando o protocolo e dar uma indicação, mas não de um livro, é de um documentário que eu assisti na época do mestrado. É um documentário de um diretor chamado Alexander Klug, que é muito interessante porque é uma história do processo de produção pelo Eisenstein do Capital do Marx, né? A ideia do Eisenstein, o grande projeto dele de filmar o Capital. E o interessante é que todo o projeto do Eisenstein, que era um diretor absolutamente genial, era justamente filmar o Capital com a estrutura narrativa do Ulisses. Né? Ou seja, aí é o ápice da completa loucura. E é muito interessante porque, salvo engano, há uma parte do documentário, darei um spoiler, mas não se preocupem, porque com 9 horas e meia de filme, tenho certeza que não será um grande problema, em que, enfim, o Eisenstein, todo o projeto era de fazer a filmagem do Capital. O Stalin aceitou o projeto, achou uma ideia maravilhosa, sem dúvida, vai ser excelente para a propaganda soviética, papapá. Só que o Eisenstein era um artista, né? E ele percebeu que o projeto dele, não apenas de filmar o Capital, mas com a estrutura do Ulisses, era um pouco problemático, seria um pouco difícil. Aí, um atraso gigantesco, o Stalin chama ele na chincha e fala: e aí, camarada, como é que tá esse projeto aí? O que você me apresenta? Ele: não, camarada, eu percebi que o projeto é muito mais difícil do que eu pensava e que a estrutura, a dinâmica do filme vai ter que ser dramaticamente alterada, eu vou ter que fazer um movimento tal e qual. Aí o Stalin ouviu tudo direitinho, falou: pois muito bem, de quanto tempo você precisa? Eu não sei quantos anos. Aí o Stalin ouviu: anos, que maravilha, anos. Então vamos fazer o seguinte, vocês tranquem esse louco na sala de direção, ministrem anfetaminas, porque ele não sai dessa sala até acabar esse filme. Resultado, que é contado com muito humor e muita ironia no filme, é o encontro do Eisenstein com o James Joyce e os dois absolutamente cegos, discutindo o projeto. Enfim, tenho certeza que vocês vão adorar, o documentário é fantástico. E parabenizar novamente o professor, foi um prazer ouvi-lo novamente, e da mesma maneira que do Rafael e da Júnia, fiquei com muita vontade de voltar à tentativa de enfrentar esse clássico. Maravilha, maravilha. Então, Alexandre, queria te passar a palavra para você fazer aí as suas considerações finais e deixar um tchau para a nossa audiência. Aqui a gente tem um hábito, Alexandre, de pedir aos nossos convidados no podcast que deixem uma dica de um livro não jurídico, mas, cara, você deixou pelo menos umas 18 dicas aí ao longo desses dois episódios. Agora, se você quiser deixar mais algum, a gente agradece, mas... Aliás, a gente tem que fechar uma parceria, hein? Temos que fechar uma parceria com a Civilização Brasileira, que depois desse episódio a tradução do Wise vai vender que nem água. Exatamente. Tomara. Patrocinar a gente. Tomara. Não. Olha, não tem... É difícil fazer uma recomendação assim de um livro, porque o livro que eu recomendaria seria Ulisses. Mas, para começar, o retrato de um artista quando jovem. E para anteceder essa leitura, o melhor seriam os contos, os dublinenses. Então, só aí já tem material de leitura para para um feriado longo, para um feriado, umas férias até, né? E 30 dias de férias ainda não daria para isso tudo, mas, de qualquer maneira, as recomendações que eu posso fazer são essas. A Júnior já fez o Som e a Fúria, a gente já falou de vários, quer dizer, a Consciência de Zeno, por exemplo, também tem importância na literatura.
Mas se formos buscar, é aquilo que eu falei, a literatura é muito vasta. A literatura é uma arte muito antiga. Então, Homero é indispensável, a leitura do Homero, mas todas as leituras são indispensáveis. E nós não temos tempo para essa leitura toda, ninguém no mundo. Então, o que eu posso dizer é leiam os Dublinenses, que vocês vão se distrair à vontade, é uma leitura agradabilíssima. A poesia do Joyce não precisa ler. A peça dele chama-se Exilados, é a única peça que ele escreveu na vida. Também é muito boa, muito boa. Eu tentei um dia montar um grupo de teatro para fazer essa peça, mas não tive êxito, etc. É uma peça onde um casal tem um amigo muito forte e esse amigo é amante da mulher. Só que o casal sabe da relação do amante, mas o amante não sabe que o casal sabe disso. Então, na verdade, o corno, no caso, é o amante. Ou seja, o casal está lá na cama, os dois conversando, e você teve com o fulano hoje, eu tive com o fulano, ele acha que está enganando você e tal. Olha só, quer dizer, o amante é que é o enganado. São 4 personagens, porque tem uma empregada e tal. É uma peça chamada Exilados. Não tem esse valor todo como peça. Com a poesia dele também, que ele tentou com música de câmara, também não teve esse sucesso todo. A prosa é que pode. Então, os livros que eu recomendaria seriam esses, o Dublinenses e o Retrato de um Artista, para quem quiser começar a conhecer esse autor. O que eu posso dizer para fechar a minha fala aqui, seria dizer que se a literatura acabasse, eu preferiria morrer. Lindo, lindo, maravilhoso. Então, beleza. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima semana.